Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus no nosso coração. Quero meditar com vocês no livro de Jó, capítulo 23, versículo de número 2. Jó aqui está respondendo, trazendo a resposta que o Elias faz, sobre acusação, porque Jó estava vivendo aquele momento ali difícil. Jó tinha perdido já todos os seus bens materiais, tinha perdido seus 10 filhos, e tinha perdido também a sua saúde. E diante essa avalanche de coisas pesadas na vida de Jó, Jó agora tem que também lidar com a acusação de 3 amigos dele, ali. E esses 3 amigos de Jó estavam acusando Jó, porque Jó estava passando por aquilo ali, porque Jó estava em pecado, porque Jó não temia Deus, porque Jó errou com Deus, por isso que Deus estava punindo Jó. E querendo ou não, Jó começou a ficar empazinado com aquilo, negativamente falando. E o capítulo 23, versículo 2, ele diz assim: ainda falarei da minha queixa com amargura, pois que é mais grave a minha chaga, que é o meu gemido. Então, Jó aqui está extremamente triste, está extremamente aqui decepcionado, ele está extremamente aqui confuso, ele está extremamente aqui exausto, não entendendo absolutamente o que estava acontecendo, mas toda a sua queixa ia para Deus, tudo aquilo que ele estava vivendo, dentro daquelas coisas ruins que ele estava ali, ele estava trazendo em Deus, falando com Deus. Mas ele não deixou de falar. Mas ele falou em Deus, ele falou para Deus, Não importa o momento que você esteja, você não deve falar para os outros. Ninguém tem estrutura, às vezes, para suportar aquilo que você vai falar. Às vezes você vai falar algo que é da sua alma, do seu coração, e às vezes as pessoas podem julgar você por você falar. Então fala direto com Deus, chega, rasga o seu coração para Deus, mesmo diante de algo que você está indignado, que você está triste, que você está amargurado. E Jó fala assim: ainda falarei da minha queixa. Então, quer dizer, Jó estava queixando. Jó estava vivendo aquele momento sem saber. Mas em todo momento, Jó queixava com Deus. Embora não obtivesse resposta, mas ele não deixava de queixar. E a queixa de Jó era com amargura. Não era uma queixa bacana, ele estava amargo, ele estava com amargura, ele estava dilacerado, ele estava sangrando, algo amargo. Jó sentia que ele estava dentro dele amargo, algo amargo demais dentro dele. E Jó expôs aquilo para Deus. Então não é pecado nenhum você expor para Deus o que você está passando. Às vezes você está ouvindo agora essa palavra, está falando: pastor, eu estou amargo. O que eu faço? Fala com Deus. Fala com Deus. Deus, eu humanamente falando, eu estou aqui na presença do Senhor, mas eu estou amargo. Eu tenho amargura. Porque Jó estava passando vários eventos que só ele estava passando. Jó estava lidando com perdas dos 10 filhos, 3 filhas e 7 filhos. Jó se depara com 10 filhos mortos. Jó agora
não bastasse isso, Jó tinha perdido todos os seus bens, toda a sua fortuna, riqueza, Jó tinha perdido. E para piorar a situação, Jó perdeu sua saúde. Então Jó agora, ele está vivendo um dilema. Ele não está vendo a presença de Deus. Deus sumiu. Deus não age na vida dele mais. E às vezes você pode estar desse jeito. Às vezes eu posso estar assim. Às vezes nesse momento você pode estar queixando com amargura, mas diante de Deus. Em segundo lugar, pois, que mais grave é a minha chaga. Jó tinha chaga. Jó tinha tumores no corpo, gravíssimo, aonde ao ponto que fedia. Jó tinha mau cheiro. No capítulo 7, só você ir lá. Jó não conseguia dormir de tanta podridão no seu corpo. Jó estava se deteriorando no seu corpo físico. E a Bíblia chega a dizer que bicho saía dentro dele. Jó estava vivendo isso. E a Bíblia diz que esse homem que estava vivendo isso foi por boca de Deus que foi falado isso. Ele era um homem íntegro, reto, se desviava do mal e era temente a Deus. E esse homem estava vivendo isso. Só que esse homem chegou um momento que ele diz assim: pois que mais grave a minha chaga do que meu gemido. Jó está queixando para Deus. Jó está expondo a sua amargura para Deus. Jó está mostrando para Deus que aquela chaga era, mas não era tão violento como o gemido dele. Ele estava gemendo. E parece o cenário de Jó era um cenário de terror. Um cenário que Deus não aparecia. E tem momento da nossa vida que está desse jeito. Tem momento da nossa vida que parece que sumiu tudo. Até Deus sumiu. Às vezes você está vivendo isso. Às vezes alguém que vai ver essa mensagem está vivendo isso. Ou às vezes eu, que estou pregando aqui agora, estou vivendo isso também. Às vezes a gente está vivendo isso. Com essa coisa ruim. E Jó estava desse jeito. Jó estava vivendo isso. Jó estava passando por isso. E às vezes você está desse jeito. Expõe para Deus a amargura. Expõe para Deus a sua chaga, doença, às vezes feridas na alma, mas expõe para Deus o seu gemido. Fale com Deus, que uma hora Ele vai se manifestar. Mas se Ele não manifestar, continua falando com Ele, que ainda é a melhor solução da sua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, querendo bom Deus. Estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fique com Deus até lá, em nome de Jesus.